Estamos aqui hoje com mais um Falando de Embalagens. Eu sou Assunta Camilo, diretora do Instituto de Embalagens, e hoje nós convidamos o senhor José Luiz Soto. O senhor José Luiz é um colombiano, mas ele representa a Cash & Cure em toda a Latinoamérica. E foi um prazer muito grande quando ele me contou que vinha para o Brasil. Eu falei, então, por favor, vem no Instituto falar de embalagem para os nossos amigos que acompanham Falando de Embalagens. Então, primeiro, Soto, muito obrigada de ter aceito o convite. Obrigado a vocês pela oportunidade, é muito prazer estar aqui com vocês hoje. É muito bom. E eu gostaria primeiro que você começasse contando, vocês são representantes da Cash & Cure, como que é a Risotto, onde fica, você pode contar isso pra gente? Bem, correto. Só para falar um pouco, Cash & Cure é uma tecnologia já mundial, no mundo inteiro. É uma tecnologia que tem patente de invenção no México, Chile, Argentina, pendente no Brasil, Canadá, outras partes do mundo. Tem diferentes representantes em outras partes do mundo também. E nós representamos Cash & Cure para a Latinoamérica. Temos, por exemplo, já clientes ativos no México, no Brasil, na Colômbia, Peru. Temos escritórios, os escritórios principais estão na Colômbia. Temos já um escritório no Brasil, também começando um escritório no México. Estamos com Cash & Cure desde 2010, mais ou menos, que começamos. 2011 já ativos no mercado. Que bom, muito bom. E poderia contar para a gente um pouquinho especificamente da tecnologia, o que vocês entregam, o que vocês fazem de legal, de interessante? Vamos falar, Cash & Cure é um acabamento. É a possibilidade de fazer um acabamento holográfico. O mercado já conhece muito de holografia, que são laminados holográficos, metalizados holográficos. Aqui temos essa possibilidade de ter hologramas sem laminação. Podemos aplicar este holograma sobre papel, sobre cartão, sobre plástico, já vamos falar um pouco mais desse processo. Mas essa grande possibilidade de ter hologramas como acabamento. Os hologramas você pode fazer em qualquer tecnologia de impressão, banda larga, banda estreita, é isso? Nós podemos fazer em banda estreita, em banda larga e em folhas. Por exemplo, temos algumas experiências no mercado já em banda larga, provavelmente você conhece do mercado, muito bonito. Temos esta experiência muito boa, que é feita na Colômbia, também em banda larga, embalagens flexíveis. Temos experiência, ou podemos fazer também, em rótulos. Rótulos é uma tecnologia muito fácil realmente de começar. A gente vê Cash & Cure, os impressores eles pensam, é muito difícil, eu não tenho como, vai ser um investimento muito grande. Mas muitas prensas banda estreita já têm esta possibilidade técnica, somente precisam de uma mudança muito rápida de consumíveis, um filme, e podem ter isto, que é um acabamento muito interessante. E na parte de offset de cartão, podemos também, em offset, por exemplo, temos experiência com a P&G, Procter & Gamble, com Crest, com Oral-B. Esta é uma experiência muito interessante que tivemos para cervejas na Colômbia. Experiência muito interessante com Colgate. Por exemplo, este é um reemplaço de laminação metalizada holográfica com Colgate, feita no México também. Então, em vez de fazer uma metalização, uma laminação, aplica-se o Cash & Cure, que daí não tem a necessidade de ter o filme, né? Correto, é uma possibilidade muito interessante. Normalmente o mercado conhece os hologramas laminados. Você sempre vai ter um filme que é metalizado, que é holográfico, você tem que laminar, deixar sobre seu substrato. Vamos falar, por exemplo, um pouco de offset, de folhas. Sim. Você tem que laminar, imprime acima e finalmente um verniz, correto? Certo. Lá tem algumas situações. Primeiro que você sempre vai ter com essa estrutura um metalizado junto com essa holografia. Com Cash & Cure você pode separar metalizado ou sem metalizar e ter esse holograma separado da metalização. Certo. Quando você trabalhar, por exemplo, laminado, está deixando sempre um plástico, um filme junto, está contaminando um pouco mais essa embalagem. Quando você tenta reciclar ou reutilizar uma embalagem laminada, é muito mais difícil. Com Cash & Cure, que também é uma das vantagens do Cash & Cure, pode ter holografia sem laminação, que é muito mais interessante, já vamos explicar como é esse processo, e não precisa deixar um filme também. E também muito mais interessante, que vamos ver,
Cast and Cure utiliza um filme que é utilizado muitas vezes no mesmo processo. Assim que economicamente é muito mais interessante aplicar Cast and Cure do que seria aplicar um metalizado holográfico. Tá. E tem um equipamento que faz esse tipo de aplicação específica? Se quiser, explicamos um pouco como é essa aplicação. Sim? Vamos pensar, vamos ver. No processo de impressão, nós temos, vamos imaginar ou falar de offset, por exemplo, temos um substrato, vamos falar de um papel, um cartão, temos depois umas tintas, e finalmente, normalmente você utiliza um verniz UV, correto? Certo. Esse verniz UV, quando você aplicar, ele é plano, ele não tem uma figura, uma imagem, ele passa de líquido ou de úmido a sólido, ele fica sólido, ao contato da lâmpada UV, correto? Certo. Com Cast and Cure, o que nós vamos fazer é esse mesmo verniz, que é um líquido, que é como se fosse água. Nós temos um molde, que são nossos filmes, cada molde tem um padrão diferente. Quando nós falamos de padrões, por exemplo, falamos que este é um padrão como lente. Tá, esse aqui é lenticular. Este é um padrão Pillars of Light. Este é um padrão que é somente para PIG. Cada imagem holográfica é um padrão. Nós pegamos esse verniz UV dentro do processo, vamos moldar, correto, com o nosso filme. Nesse momento o verniz vai curar, mas ele já não é plano, como falávamos, ele agora tem um filme, que é um molde. Ele vai ficar sólido ou curar nesse momento com esse filme, e depois vamos retirar esse molde. Tira o plástico, tira o filme. Correto. Como seria um processo um pouco mais em máquina, você debobina um filme, nosso filme, faz esse processo dentro de uma máquina, depois rebobina esse mesmo filme. Esse mesmo pode filme reutilizar. Exatamente. Você pode pegar esse filme rebobinado, passa novamente para a parte de frente, para debobinado e usa novamente. Muito interessante. Quantas vezes pode utilizar? Nós falamos de 5, de 8 vezes, temos clientes de mais de 10 vezes. Imagina, por exemplo, a diferença. Quando você tem um metalizado holográfico, tem que aplicar cada folha. Exatamente. Cada folha está consumindo 100% do material. Com Cast and Cure, tem esse 100% dividido entre 5, 8, 10 vezes. Finalmente, o custo aplicado de Cast and Cure é muito menor do que seria o custo aplicado de metalizado. E eu vi aqui, num dos exemplos que me interessou muito, foi esse que o registro fica só no brasão, né? Exatamente. Ficou muito bonito. E, então ela pode ser registrada, só na marca. Eu vi também a revista, né? A revista VIP. Tá? Correto. Uma das experiências que temos aqui no Brasil. Que está só aqui no VIP e na palavra Débora, né? Correto. Como nós falamos muito pouco... elegante, né? É muito interessante também, porque você pode melhorar muito o desenho. Se o cliente, por exemplo, somente pedir, eu quero somente o logo da empresa, eu quero a imagem do produto, ou quero somente alguma parte de segurança, por exemplo, aqui. Temos Aí é para segurança, aqui né? é para segurança. Você pode fazer uma reserva de verniz em qualquer dos processos, flex, offset, que você está utilizando. Depois faz uma aplicação total de nosso filme. Certo. Nosso filme somente vai criar essa imagem holográfica, onde ele vai ter essa reserva de verniz. Depois retiramos nosso filme e vamos ter holografia localizada em reserva, como você tem lá. Este, por exemplo, é holografia localizada também. Porque na palavra corona não tem. Não tem, somente tem... É nos fundos. Correto, fundo azul. mas este fundo aqui não tem. Certo. Você pode escolher, não tem problema com isso, é muito, muito interessante. Muito legal. Dá maiores possibilidades do que seria a holografia tradicional, a um custo muito menor também. Então, aqui no Brasil a gente já tem exemplos de Boticário, de revista VIP e a Procter & Gamble. Correto, a Procter & Gamble também é feita aqui. Muito bom. Outras experiências no mercado, por exemplo, também de revistas, feita no México também, muito conhecida. Nós temos aqui, mas não é Seleciones, é Seleções. Seleções. Esta é feita no México em espanhol. Caixas de crema dental, Crest, Oral-B. Também temos, já está no mercado para P&G, Gillette, que também utiliza filmes de nós, também neste momento feitas no México. Algumas outras experiências, por exemplo, Kellogg's, feita na Colômbia,
neste só momento. nessa bola, né? Correto, que foi para a Copa do Mundo. Mais Colgate, um cliente muito grande de nós, também feito no México. Este foi um projeto muito interessante porque eles antes usavam metalizada holográfica, laminação metalizada holográfica, como falamos, que é o normal do mercado, que é a forma tradicional de holografia. Eles passaram a utilizar metalização plana, sem holografia, laminada, que é muito mais barata. Claro. Depois aplicam esse verniz, mas agora o verniz é custom cure, é holográfico, e tiveram uma poupança muito importante sobre o custo final da embalagem. Além disso, também é reutilizado muitas vezes, tem essas mesmas vantagens de não deixar filme laminado, melhor custo aplicado e também possibilidades de segurança. Falando de fosco, eu fiquei impressionada. Esse aqui eu posso passar a unha que não arranha, né? Correto. Este é um verniz fosco. É um verniz brilhante que fica fosco. Uau! Porque é a mesma ideia. Aqui temos um verniz brilhante, certo, com um molde que é holográfico e o verniz fica holográfico. Aqui temos um verniz brilhante com um molde que é fosco. Esse molde entra, cria essa imagem, essa estrutura fosca dentro do verniz. Ele fica sólido com essa lâmpada UV, depois retiramos e o que vamos ter é... Hoje no mundo inteiro, o fosco, o mate, ele dá uma percepção de sofisticação. Correto. E as pessoas estão buscando esse tipo de efeito, né? Procuram muito porque gostam muito desse efeito fosco, mas quando já chega ao final, ao cliente final, muitas vezes tudo marcado, já está ruim. Com esta solução não tem esse problema, desde que ele é impresso até que já chega ao cliente final, vai estar sem essas marcas. Muito bom. Soto, já temos aqui no Brasil? Temos em Latinoamérica, temos no Brasil. Para falar um pouco de Latinoamérica, temos P&G, temos a Colgate, Boticário, né? Temos Boticário aqui no Brasil, temos P&G feito aqui também no Brasil. Temos também muitas empresas já de embalagens de rótulos, diferentes marcas no mercado. Aí são empresas menores, né? Aí tem correto, uma diversidade maior. Sim, porque a gente pergunta, grande oportunidade de P&G, mas temos muitas mais marcas, empresas também maiores e menores que estão já no mercado, mesmo na Colômbia, mesmo Peru, mesmo México, mas ainda temos uma grande oportunidade no Brasil para começar forte com esta tecnologia. Muito bom. Bom, eu gostaria de agradecer, Soto, você ter vindo aqui e compartilhado essas informações conosco. Obrigado, você. É bom que o Brasil está na rota de novas tecnologias, né? Que isso vai fazer a embalagem ficar ainda melhor. E embalagem melhor, mundo melhor. Excelente. Muito obrigada a vocês. Não deixem de se cadastrar para continuar recebendo as informações do Falando de Embalagem. Soto, muito obrigada. Muito obrigado a vocês também.